O que aconteceu com as antigas locomotivas de bitola larga da FCA? Por que a restauração da Álcool PA2 não foi concluída? As locomotivas elétricas da Companhia Paulista chegaram a rodar nas linhas onde hoje opera a CPTM? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. Começando com um complemento a uma resposta dada na edição anterior. Eu não lembro quem havia feito a pergunta, mas era sobre qual era a origem e destino dos trens da Galvani, operados pela rede e pela MRS. O Brasil Ferrovias, ZDS, diz que Galvani era da Baixada com destino a Paulínia, São Paulo. E o Ricardo Braga complementa: estou com a memória meio fraca, mas a Galvani usava os Hooper para trazer rocha fosfática importada do porto do Rio de Janeiro para a Paulínia. Por volta dos anos 2000, ela transformou esses vagões para o transporte de granel na própria fábrica de Paulínia. Não me lembro qual era a sigla dos vagões originais. Cabe aqui um complemento que a frota modernizada praticamente nem entrou em operação, tendo sido sucateada pouco tempo depois, ainda em Paulínia. Muito obrigado pela participação de ambos os amigos trazendo essas informações. Começando com as perguntas de hoje. Priscila dos Santos de Araújo pergunta para o Ferro Respostas: JJ, você tem fotos da chegada das locomotivas C-37 quando elas chegaram no Brasil? E de quais empresas o Brasil comprou nos Estados Unidos? Priscila, eu tenho algumas fotos, mas elas não são de minha autoria. Aliás, eu nem sei quem é o autor dessas fotos. Essas locomotivas foram compradas principalmente de empresas de leasing, já que a maioria das ferrovias que eram as proprietárias originais haviam vendido essas locomotivas para essas empresas quando a idade delas chegou a ficar muito alta. Uma das maiores exportadoras de locomotivas usadas para o Brasil naquela época foi a empresa de leasing Nerex, mas outras empresas também participaram do processo. Eu espero ter esclarecido de alguma forma sua dúvida. Muito obrigado por sua participação. Edmilson Borsoni: olá, Jonatas. Nossos parabéns pelo conteúdo que você tem apresentado. Pergunta: a rodovia Dom Pedro I, que liga Campinas a Jacareí, no Vale do Paraíba, era para ser inicialmente uma ligação ferroviária sob concessão da Mogiana até São Sebastião? Já ouvi algo a respeito um tempo atrás. Você teria mais informações? Abraço. Edmilson: embora existisse um projeto para ligar Campinas até São Sebastião, passando por Jacareí, sob a concessão da Companhia Mogiana, a atual rodovia Dom Pedro I não tem nada a ver com esse projeto. O ramal de São Sebastião da Companhia Mogiana foi apenas uma das propostas apresentadas para esse trajeto, já que a própria Companhia Paulista chegou a apresentar um projeto ligando Jundiaí até Jacareí e São Sebastião. Além também de uma estrada de ferro São Sebastião independente ligando Campinas, Jundiaí, Jacareí e São Sebastião ter sido proposta. Entretanto, a São Paulo Railway adquiriu a pequena estrada de ferro Bragantina justamente para impedir a construção dessas ferrovias, já que elas teriam que atravessar a zona da Bragantina, e a São Paulo Railway deixou claro que não autorizaria nenhuma ferrovia a passar por ali. Como posteriormente foi construída a Mairink Santos, a construção de uma terceira via ligando o Planalto até a Baixada acabou se tornando algo supérfluo, até mesmo nos dias de hoje. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. José Alberto, uma pergunta para o Ferro Respostas. O que aconteceu com as locomotivas GE, SF36 e C36 da FCA VLI, que rodavam na Malha Paulista?
e também a C-36 da Progress Rail, que rodavam nos trens da FCA-VLI. E também as SD-40 da Progress Rail e as SD-70 da bitola larga da VLI e os vagões Hooper HPD, HFD e HTD. No caso, William Madonna esclarece que a C-37 e SD-40 da Progress estão encostadas no pátio da empresa, que fica dentro da Maxion em Hortolândia. E de fato isso é verdade. Toda a frota de locomotivas da Progress Rail se encontra atualmente abandonada no pátio da empresa, dentro da Maxion. Com exceção de algumas poucas unidades que se encontram abandonadas no pátio de Boa Vista Nova. Aliás, também no pátio de Boa Vista Nova se encontra toda a antiga frota de locomotivas SF-30, SF-36 e C-36-7 utilizadas pela FCA. Essas locomotivas foram substituídas pelas AC-44I e as SD-70 de bitola métrica. Já as SD-70 de bitola larga da VLI foram transferidas de seu sistema sul para o sistema norte, ou seja, a Ferrovia Norte-Sul, já que elas se adaptavam melhor ao tipo de serviço que é utilizado naquela ferrovia, tendo também sido substituídas aqui no sistema sul pelas SD-70 de bitola métrica. Quanto aos vagões que você menciona, eu não tenho informações sobre o que aconteceu com eles. Se alguém tiver maiores informações, deixe aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado por sua participação. A seguir, duas perguntas basicamente sobre o mesmo tema. Augusto Pereira. Oi JJ, pergunta para o Fer Respostas. A FEPASA trabalhou com a rede ferroviária? Abraços. E o André Cabral. Boa noite, uma pergunta para o Fer Respostas. Nos tempos da rede FEPASA, a rede usava o corredor de exportação? Augusto e André. A rede e a FEPASA trabalhavam sim em conjunto. No caso da rede utilizar o corredor de exportação, isso acontecia no trecho entre Mairink e Santos, principalmente com trens de bitola métrica oriundos da noroeste do Brasil. No caso da bitola larga, os trens da rede prosseguiam pela malha que ainda é utilizada hoje pela MRS, cortando a Grande São Paulo, e que eu já falei a respeito disso em um de nossos vídeos de curiosidades que está aqui no card. Na bitola larga, os trens da rede adentravam nas linhas da FEPASA, principalmente porque a Estatal Paulista muitas vezes não conseguia ter capacidade para puxar todas as cargas com contrato de transporte. Sendo assim, locomotivas e vagões da rede iam até Colômbia, Panorama ou Bauru para puxar essas cargas. A própria FEPASA muitas vezes arrendava vagões da rede que iam em seus próprios trens. Nesse caso, eles desciam pelo corredor de exportação, mas dentro dos trens da FEPASA. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês dois. Muito obrigado por suas participações. Paulo Ferrovias HO e Raifanin. Show de bola, JJ, meu camarada. Com certeza é o vídeo ferroviário mais esperado do mês. Uma pergunta, meu amigo. As locomotivas V8, Russa, Vandeck e outras elétricas chegaram a rodar onde hoje é a linha 8, 9, 10, 11 e 12 da CPTM ou só na linha 7 da Estação da Luz para cima? Paulo, no caso, as locomotivas da antiga rede rodavam nas linhas que eram da antiga rede, principalmente nas linhas oriundas da antiga Santos Jundiaí. No caso das linhas 11 e 12, eu não tenho informações de locomotivas elétricas, tanto da rede, FEPASA ou Companhia Paulista rodando por ali. Nas linhas 8 e 9, elas eram de bitola métrica. Ali só rodavam as locomotivas elétricas de bitola métrica da Sorocabana e posteriormente FEPASA. Já as locomotivas V8 da Companhia Paulista chegaram a rodar onde hoje é a linha 10, chegando até Paranapiacaba. Na linha 7, rodaram as locomotivas V8 e Vandeca. Duas unidades das Baldwin Westinghouse CC da Companhia Paulista, cuja história eu já contei em um de nossos Ferro Stories e que vai estar aqui no card, rodaram onde hoje é a linha 7 da CPTM, no período em que a eletrificação estava sendo implantada na Santos Jundiaí. Mas posteriormente elas nunca mais voltaram a rodar por ali. Já as russas só estiveram em duas ocasiões na capital paulista. Quando elas chegaram no Brasil e foram transportadas para Jundiaí passando via São Paulo, e durante as comemorações do 4º centenário, quando foram rebocadas para a exposição ferroviária que houve na cidade. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por sua participação.
Brasil Ferrovias ZSU. Opa, tudo bom, JJ? Uma pergunta para o Ferro Respostas. A FEPASA já rebitolou alguma loba para bitola larga? Sempre tive essa dúvida. Poderia me responder? Desde já agradeço. Amigo, não. A FEPASA nunca rebitolou uma GE Westinghouse 1C mais C1, conhecida atualmente como loba, para a bitola larga. Elas foram construídas especificamente para a bitola métrica. E eu já contei a história dessas locomotivas também em um de nossos Ferro Stories, que eu estou deixando aqui no card. Muito obrigado por sua participação, amigo. Ademilson Araújo. Ferro Respostas. JJ, quais vagões a MRS transporta enxofre? A MRS tem ferrovia de bitola métrica ou já teve? E qual é a frota de locomotivas da FTL de bitola métrica e bitola larga? Ademilson, pelo que eu sei, a MRS transporta enxofre em vagões gôndola GDS normais, apenas colocando lonas em cima para evitar que o pó de enxofre, que é altamente tóxico, contamine o meio ambiente. Entretanto, se alguém souber de outros tipos de vagões, deixe aqui nos comentários, por favor. E não, a MRS nunca teve ferrovias de bitola métrica. Ela é uma concessão das linhas de bitola larga da rede. Todas as linhas de bitola métrica da rede foram arrendadas para outras ferrovias. No caso da Transnordestina, na bitola métrica ela utiliza as GE U8B, EMD G12 e álcool RS8. Além de algumas locomotivas SD18 que, embora estejam na bitola larga, são utilizadas pela FTL de bitola métrica, unicamente no Porto de São Luís. Já a Transnordestina Sociedade Anônima, a ferrovia de bitola mista e bitola larga que está sendo construída, tem em sua frota locomotivas SD42 oriundas da antiga MRS. Aliás, as próprias SD18 também são ex-MRS. Muito obrigado por sua participação, Ademilson. Gilmar Correia de Souza. JJ, você conhece alguma locomotiva fabricada pela EMD que possa ser comparada em tamanho, peso e potência à locomotiva U20C da GE? Abraço. Gilmar, como há muitos tipos de locomotivas fabricados pela GE e EMD que sequer operaram no Brasil, é um pouco difícil filtrar para encontrar locomotivas que sejam parecidas, tanto no caso da EMD quanto da GE, principalmente na classe da U20C. No caso, eu acabei escolhendo a locomotiva EMD GT22CUM dígito 1, que eu achei a mais parecida com as U20C da GE e que opera no Brasil. Aliás, opera exclusivamente no Brasil. Eu vou deixar aparecendo agora na tela uma tabelinha que eu fiz comparando as locomotivas. No caso, a U20C tem 95 toneladas, enquanto as GT22 tem 108 toneladas. Em potência, as U20C tem 1990 HPs, enquanto as GT22 tem 2250 HPs. Em altura, largura e comprimento, as U20C tem 3.900 mm, 2.718 mm e 15.837 mm, respectivamente. Já a GT22 tem 3.927 mm, 2.819 mm e 17.120 mm, respectivamente. As U20C foram fabricadas entre 1964 a 1998, com aproximadamente 1.000 unidades feitas. Já as GT22 foram fabricadas apenas entre 1982 e 1983, com apenas 52 unidades fabricadas exclusivamente para a rede ferroviária federal. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Campinas Vlog. Por que a restauração da PA2 não foi concluída? O que aconteceu com a grande parte das peças? Amigo, a restauração da álcool PA2 foi iniciada ainda na época da FEPASA, e era a estatal paulista que estava responsável pelo projeto de restauração da locomotiva. Infelizmente, a FEPASA deixou de existir, sendo federalizada, antes que a restauração pudesse ser concluída. E como a rede não teve interesse em prosseguir com o projeto, que também não entrou no escopo da concessão, a locomotiva acabou sendo abandonada da forma que está. Pelo que se sabe, infelizmente as peças, como as laterais, motores e equipamentos, que ainda apesar de necessitarem de restauração, ainda existiam por volta de 97,
na época que a restauração foi iniciada, todo esse material acabou sendo sucateado, já que, em um levantamento feito há alguns anos atrás, esse material não foi encontrado. Ou seja, se por um acaso a restauração for retomada, apenas a questão cosmética poderá ser feita, com a construção de novas chapas laterais para concluir pelo menos a capa externa. Motores de tração e outros componentes infelizmente estão perdidos. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Giovanni Ferreira, amigo JJ, lhe agradeço muito pelas respostas. Uma nova pergunta: as oficinas mecânicas e elétricas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro eram capazes de produzir internamente peças de reposição para qualquer locomotiva ou isso era proibido? Dói o coração ouvir que uma locomotiva era canibalizada para manter outra funcionando. Muito agradecido novamente. Giovanni, por mais que as oficinas da Companhia Paulista e até mesmo outras empresas estivessem capacitadas para trabalhar em muitas peças das locomotivas elétricas e locomotivas a diesel, elas não podiam fazer milagre. Muitos componentes, como os próprios motores elétricos, só podiam ser mexidos pelo próprio fabricante. E quando eu digo que só podiam ser mexidos, não é por questão de garantia. Havia sim essa questão, garantia do equipamento. Mas apenas os fabricantes tinham o maquinário e a expertise necessária para fazer isso. Tanto é que, quando a Companhia Paulista, no final da década de 1950, reconstruiu completamente uma escandalosa da Central do Brasil que havia se incendiado e tinha sido dado perda total, a GE entrou como parceira na empreitada para a reconstrução dos motores, enquanto que a Paulista ficou responsável por todo o resto. Ou seja, nós podemos dizer que a Companhia Paulista reconstruiu 75% da locomotiva, enquanto a GE reconstruiu os 25% restantes. Quanto mais uma locomotiva ficar velha e o fabricante das peças acaba deixando de ter estoque para elas, mais complicado fica para se manter essa locomotiva em operação. No caso, quando a Jafepasa restaurou as 8 ex-escandalosas redes, transformando-as nas séries 6.100 e 6.150, ela teve que canibalizar 2 das 10 unidades adquiridas para colocar as outras 8 em operação. Justamente porque a Fepasa não conseguia construir alguns dos componentes elétricos, que teriam que ser reutilizados de outras locomotivas em pior estado. Eu já usei essa metáfora em algum outro vídeo, acho que até no Ferro Respostas passado. Quando você tem um carro novo, é muito mais fácil você encontrar peças de reposição. Agora, se você tem um Cadillac 1950, bate o para-choque dele e vê se você vai encontrar um para-choque novo para colocar. Você vai ter que restaurar aquele para-choque e não vai ficar barato. O mesmo se aplica a uma locomotiva. Então, infelizmente, a canibalização é uma parte da vida das locomotivas. Daí muita gente vai poder questionar: mas a ABPF recupera equipamentos para essas locomotivas. Entretanto, a ABPF é uma associação que preserva as locomotivas. Então, para eles, mesmo que fique caro e demorado, compensa recuperar algum equipamento de 70 anos. Igual quem restaura um carro antigo. Agora, para uma ferrovia que transporta cargas, ou até mesmo passageiros, não compensa parar um trem por um ano para buscar algum equipamento que já não é mais fabricado. Isso acontecia na época da Fepasa por diversos motivos, como burocracia estatal e até mesmo falta de recursos para adquirir peças e locomotivas novas. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos, Raifan. Obrigado por responder minha dúvida. Para o próximo Ferro Respostas, que fim levou as outras U12B da Fepasa, que inclusive tinha vídeo aqui no YouTube que o Vanderlei Zago filmou as locomotivas na linha Aguaí Poste Caldas, no final dos anos 90. Sendo que 2 unidades ainda estão em operação na FCA Bahia. Mas que fim levou as demais? Matheus, com exceção dessas 2 unidades que estão na FCA Bahia, todas as outras já foram baixadas. Muito obrigado por sua participação, amigo. Antônio Salles. Boa tarde, JJ. O que aconteceu com a locomotiva G12 7059 da antiga Fepasa? Obrigado. Antônio, essa locomotiva foi rebitolada no início dos anos 2000 e se transformou na unidade 3682. Essa locomotiva continuou em operação pela LL
até por volta de 2013, quando aparentemente foi sucateada. Pelo menos eu nunca mais vi informações sobre ela, desde aquela época. Se alguém que tem maior conhecimento sobre a Malha Sul da Rumo tiver informações atuais sobre essa locomotiva, por favor deixe aqui nos comentários que eu agradeço. Muito obrigado por sua participação, amigo. Luiz Carlos Machado, uma pergunta para o amigo Jones. Por que é comum ver no trecho não eletrificado após Bauru uma locomotiva livre engatada entre a locomotiva líder, geralmente uma G12, e os carros de passageiros? Luiz, as livre no caso, iam de carona nos trens de passageiros até os pátios onde elas seriam utilizadas em manobras. Até porque, como os trens de passageiros passavam por ali todos os dias e várias vezes ao dia, a FEPASA dessa forma podia economizar combustível, deixando a locomotiva desligada sendo rebocada pela G12. Isso era comum também em outros locais, inclusive no trecho eletrificado. Muito obrigado por sua participação, amigo. Trains in General, BR. Ótimo vídeo, uma pergunta para o próximo Fera Respostas. Boa tarde, JJ. Aqui na CPTM tem trens da MRS com vagões Hooper e vagões de areia. Para onde eles vão e por que passam pela CPTM? Amigo, eles passam pela CPTM porque não há outra forma deles acessarem o interior de São Paulo oriundos do Rio de Janeiro, sem ter que fazer a longa volta via Cremalheira e depois Mairink Santos. Dependendo da carga, é mais vantajoso para a MRS fracionar o trem e passar de madrugada pela linha da CPTM do que dar essa volta. No caso dos trens de areia, eu não sei qual é a procedência deles e nem onde eles descarregam. Se alguém tiver informações, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por sua participação, amigo. Murilo Alberg. Mais uma pergunta. Qual é aquela Maria Fumaça que está no Museu Ferroviário de Itapetininga? Murilo, aquela locomotiva é a antiga número 7 da Estrada de Ferro Araraquara, fabricada pela Borsig alemã. Na verdade, o nome do fabricante é outro, mas ela utilizava o nome Borsig para exportação, já que ninguém conseguia falar o nome dela. Ela é irmã da número 8, que pertence à Prefeitura de Ribeirão Preto e que atualmente está passando por restauração cosmética na BPF Campinas, e irmã da número 9, que está restaurada operacionalmente na BPF Campinas e que atualmente está passando por uma nova restauração pelo fato dela ter sido vítima do incêndio que ocorreu na estação Carlos Gomes há pouco mais de um ano. Muito obrigado por sua participação, amigo. E a última pergunta de hoje, do Edson Cardoso. Boa noite, amigo. Separei um tempo para assistir na íntegra mais um notável documentário. Parabéns. Valeu, amigo. Tenho um questionamento. Por que será que as AC-44 só estão sendo utilizadas no Brasil na bitola larga? Elas têm praticamente as mesmas dimensões da Dash 9 que rodam na Malha Sul, no Paraná. As AC-44, por ter tração de corrente alternada, são mais confiáveis. Por que então não são introduzidas por lá? Obrigado. Edson, as ES-43, que atualmente são operadas pela Rumo e pela FCA-VLI, são uma versão de bitola métrica das AC-44i. Aliás, as AC-44i são um desenvolvimento da GE exclusivamente para o Brasil. Elas não existem em nenhum outro lugar do mundo. E elas foram projetadas justamente para ferrovias de bitola larga. Elas não conseguem ser utilizadas nem mesmo em ferrovias de bitola padrão, 1435 mm. Eu acredito que porque não é possível adaptar os motores de tração das AC-44i para uma bitola menor. Para resolver esse problema, a GE então construiu as ES-44, que são o desenvolvimento das AC-44 para a bitola métrica, e que também podem ser transformadas em bitola larga ou em bitola padrão. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por sua participação. E esse foi o Fera Respostas de hoje. A próxima edição irá ao ar no dia 26 de dezembro. Então vocês podem enviar suas perguntas até o dia 16, já que eu gravo o vídeo com 10 dias de antecedência. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações.
para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!